Olá, meus alunos e alunas, professor Afonso, para mais uma aula de matemática. Sejam todos bem-vindos e hoje iremos estudar um assunto novo. Estudaremos hoje o estudo das raízes de uma equação do segundo grau, para facilitar o nosso conhecimento sobre equações do segundo grau, certo? Essa será a agenda de vocês. Estudo das raízes de uma equação do segundo grau e resolução de exercício. Os exercícios que vocês irão responder serão da página 122 e 123. Ok? Pessoal, é o seguinte. É um pouco trabalhoso eu colocar as respostas no computador. Demora bastante. E para vocês não perderem a aula de hoje, o que é que eu vou fazer? Eu irei responder essa questão da aula anterior, tá? E as que vocês não conseguiram fazer, vocês vão tentar de novo. Hoje eu vou explicar melhor como é que funciona. Eu sei que muitos de vocês ficaram chocados, né? Com o conteúdo. Mas é assim mesmo, gente. É perseverando que a gente consegue, né, assimilar. Então essas questões que eu passei para vocês foi justamente para estar quebrando cabeça mesmo, para estar estudando, por isso que eu passei pouquinho, só 3 questões, certo? Então vou ensinar para vocês como é que se faz essa primeira questão, aí vocês farão as outras, que as outras são iguais, gente, tá? Apesar das questões dizer, determine o conjunto de soluções utilizando o método de completar quadrado, utiliza o método de fatorar, né? O assunto de hoje é justamente sobre isso, fatoração. É que quando a gente fala um método de fatorar, aquele mesmo sistema que você utiliza como soma e produtos de raiz. Ok, gente? Eu tinha colocado o assunto para vocês dar uma olhada, porém eu não tinha aprofundado muito. Mas quando alguns alunos vieram conversar comigo, eu mostrei qual era o método que era para fazer, que era soma e produto de raiz. Inclusive, esse conteúdo a gente viu ano passado, certo? Mas eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai utilizar esse método de completar quadrado. Pessoal, é bem simples, tá? É bem simples mesmo. Aqui, acho que não dá para ver muito bem, gente. Eu vou aproximar um pouco mais, ó. Aproximar um pouco mais da tela. Ó, você dá pausa no vídeo e pode copiar no caderno. Certo? Pronto, é o suficiente. Gente, ó, aqui, o que acontece? É um passo a passo sobre o método de completar quadrado, tá? Eu criei esse passo a passo, né? Pesquisei e copiei, tá, gente? Foi através das minhas pesquisas, dos meus estudos. E criei esse passo a passo para facilitar o conhecimento, né? O estudo. Porém, gente, eu não vou utilizar ainda esse método. Para responder as outras questões, você pode utilizar tranquilamente. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Mas eu vou utilizar o método do livro para poder resolver essa questão. Então vamos lá. Ele diz assim: determine o conjunto solução da equação menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15 igual a 0. Utilizando o método de completar quadrado. Tá? Então vamos utilizar o método para completar quadrado. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o coeficiente A e transformar ele em 1. Tá? Então, para transformar o coeficiente, e de preferência positivo, tá, gente? Daria certo se fosse negativo? Bom, poderia sim funcionar, certo? Mas eu recomendo que ele seja positivo, ok? Então, o que é que eu faço, gente, para poder não alterar essa equação e eliminar o coeficiente A? Eliminar não, transformar ele em 1. Né? Como é que eu transformo menos 3 em 1? Dividindo por menos 3. Menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Não dá, gente? Bom,
Mas como eu não posso só multiplicar o coeficiente A, eu tenho que multiplicar toda a equação por menos 3, tá? Então, acompanha aqui comigo a resposta, ó. Aqui é a equação, menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15 igual a zero. Então, eu vou dividir por menos 3. Dividindo por menos 3, eu vou ter a equação, ó. Menos 3x ao quadrado dividido por menos 3, x ao quadrado, né? Menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Tem um aqui, não precisa colocar. 18 dividido por menos 3, menos 6. E menos 15 dividido por menos 3, 5. Qual é o outro passo que você irá fazer, gente? Você vai isolar o termo independente. Quem é o termo independente? O termo independente, no caso, é o 5. Então, você vai isolar ele colocando ele no segundo membro. Colocou ele no segundo membro, você vai trocar o sinal, né? Então, vai ficar menos 5. Aí eu tenho a equação, ó. X ao quadrado menos 6x igual a menos 5. Como é que eu vou transformar essa equaçãozinha aqui em um trinômio quadrado perfeito? Como é que eu vou fazer isso? Bom, você poderia fazer o seguinte, multiplicando o coeficiente b por 1,5 e depois elevar ele ao quadrado, certo? Multiplicando ele por 1,5 vai ficar 3. Elevando ao quadrado fica 3 ao quadrado. Aí você vai adicionar em ambos os lados. Por quê? Porque senão vai ficar desproporcional. Então, se você colocar um 2 no primeiro membro, tem que colocar um 2 também no segundo membro, ok? Então, a expressão ficaria assim, ó. X ao quadrado menos 6x mais 3 ao quadrado igual a menos 5 mais 3 ao quadrado. Isso, pessoal, aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito. A expressão ficaria, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a, né, menos 5 mais 9 dá 4, certo? Então, quando você chegar nessa expressãozinha aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9, que é um trinômio quadrado perfeito, o que é que você vai fazer? Você vai transformar ele em um produto de dois binômios, tá? Como é que eu vou transformar um produto de dois binômios? Muitos de vocês quebraram a cabeça em relação a isso. A gente estudou esse assunto no ano passado. É chamado produtos notáveis, gente. Tá? Nos produtos notáveis, a gente tem aí as multiplicações de polinômio. Bati muito na tecla com vocês em relação a isso, ano passado. Certo? Porém, o que acontece? Como é que a gente tem que fatorar ele em dois binômios, né? Fatorar em dois binômios é pegar dois fatores, né? Ou seja, um binômio multiplicando por outro binômio. Então, para fazer isso, pessoal, a gente tem que lembrar aquelas técnicas. Qual é a técnica? Bom, o que é um trinômio quadrado perfeito? É o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado, aliás, o quadrado do primeiro, mais, nesse caso aqui vai ser menos, tá, gente? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Isso é um trinômio quadrado perfeito. Transformando ele em fatores binomiais, ele ficaria assim, ó. X menos 3 vezes x menos 3. Se você multiplicar, ó, x menos 3 vezes x menos 3, vai dar exatamente esse resultado aqui, ó. Aí você vai usar a propriedade distributiva, a multiplicação, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 3 vezes x, também menos 3. E menos 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 3x com menos 3x, só não repete sinal, fica menos 6x. Então ficaria, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9, tá, gente? Você apenas está fazendo uma multiplicação inversa. Você está voltando isso daqui ao contrário, certo? Parece um pouco complicado, gente, mas é bem simples. Depois que você pega a manha, pronto, já era. Bom, como aqui, ó, são idênticos, gente, você pode transformar ele dessa maneira aqui, ó.
né, você vai desconstruindo. X menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 3 vezes x menos 3, correto? Igual a 4. Agora eu vou fazer do jeito que a gente fez naquele lá no trinômio quadrado perfeito, ó. Fatorando aqui, ó. Aqui raiz quadrada, ó, passa por segundo membro, aqui ó, ao quadrado, segundo membro se transforma em raiz quadrada. Então fica x menos 3 igual a raiz quadrada de 4. Resolvendo, você tem x menos 3 igual a mais ou menos 2. Por que mais ou menos 2? Porque você tem um resultado 2 vezes 2 que dá 4, ou menos 2 vezes menos 2 que também dá 4. Tá? Então, nesses dois sentidos, você tem esse resultado. Ok, gente? Então, temos duas raízes, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter duas raízes. X', que é quem? 2 positivo mais 3, ó. Que dá menos 3. Vem para o segundo membro, fica mais 3. Que é igual a 2 mais 3, 5. Essa é a primeira raiz. E x', que é x'? A segunda raiz. X menos 2, ó. Menos 2. De novo, mais 3 que dá igual a 1. Menos 2 com mais 3, diminui, dá o sinal do maior, fica 1 positivo. Então, gente, as raízes dessa equação é 5 e 1, tá? Não precisou nem utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver. Gente, ó, isso é só questão de prática, tá, gente? Quanto mais você fazer, mais você treina. Quanto mais você faz, mais você treina, tá? Aí tem as outras duas questões, tá, pessoal? Quem não conseguiu fazer, tente fazer de novo. Essa daqui eu vou corrigir na outra aula, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E eu quero dar matéria nova para vocês, tá bom? Então na próxima aula eu faço a correção das questões. Tanto essas duas aí, como as outras faltantes, tá? Porque aqui tem que ser rápido, gente. Quando em sala de aula é tranquilo, mas no vídeo aqui é complicado. Esse é o método de completar quadrado, um passo a passo. Vá treinando, tá? Aqui é um pouquinho diferente daquele lá que eu expliquei agora aí para vocês, porque quando chegar aqui, ó, você vai pegar o coeficiente B e multiplicar por 1,5. Depois, você vai elevar o resultado que você obteve dessa multiplicação ao quadrado. Depois, você vai adicionar o valor encontrado a ambos os lados. E em seguida, você vai fatorar o lado esquerdo, né? O que sobrou, você vai fatorar o lado esquerdo. Resolva a equação tomando a raiz quadrada de ambos os lados e isole o x, tá? Gente, ó, para fatorar, precisamos primeiro encontrar dois números cujo produto seja a constante e cuja soma o coeficiente de x. Vou repetir. Para fatorar, precisamos encontrar dois números cujo produto seja a constante e cuja soma seja o coeficiente de x. Aqui, gente, ó, já é o conteúdo, tá? Já faz parte do que a gente está estudando agora. Então ele diz o seguinte, ó, que quando você tem o produto, ou seja, a multiplicação de dois números, né? E o resultado é igual a constante. Quem é a constante? É o termo dependente, gente. É aquele valorzinho lá da equação do segundo grau que não tem x. E cuja soma, né? Você vai somar um número pelo outro, seja o coeficiente de x. Quem é o coeficiente de x? É o b. Né? Quem é o coeficiente de x ao quadrado? É o a. Ok, gente? Então, o produto tem que ser igual ao termo dependente e a soma tem que dar igual ao coeficiente de x, que é o b. Aí, gente, ó, é um exemplo, tá? Vou colocar aqui. É um exemplo de completar quadrado, ok? Se você quiser ver como é que funciona. Não sei se vai dar para entender minha letra, tá? Mas qualquer dúvida você pergunta aí, para você fazer a comparação com seus cálculos. Então vamos lá. Estudo das raízes de uma equação do segundo grau. Agora vamos estudar as raízes de uma equação do segundo grau. Relação entre o discriminante e a quantidade de raiz. Com base na fórmula resolutiva, quem é a fórmula resolutiva que a gente viu? Fórmula de Bhaskara, né, gente? Então, com base na fórmula resolutiva, podemos verificar se uma equação do segundo grau tem ou não raízes reais
analisando apenas o discriminante delta. Observe a resolução de 3 equações do segundo grau. Então, gente, para você não perder muito tempo, né? E você estiver diante de uma equação do segundo grau, para você saber se ela vai ter uma raiz real ou não, basta você calcular apenas o valor de delta, que a gente chama aqui de discriminante, ok? Então, por exemplo, primeiro caso aí, você tem x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Quem são os coeficientes? Coeficiente A 1, B 4, coeficiente C menos 5. Aí você vai resolver o delta, discriminante. Fórmula delta é b ao quadrado menos 4ac. Aí você vai substituindo. Quem é o b? 4. Vai ficar 4 ao quadrado. Menos o a, 1. O c, menos 5. E multiplica. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 5 dá 20. Então, 16 mais 20 é igual a 36. Ok. O resultado aí deu 36. Perceba que o valor de delta foi maior que zero. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos para a segunda parte. A segunda parte é você encontrar a variável x. Então você completa aqui a fórmula, né, de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí você substitui de novo. Aqui você vai encontrar duas raízes, certo? A primeira raiz deu 1, a segunda deu menos 5. Então, as raízes dessa equação são 1 e menos 5. Analise bem, gente. Delta deu igual a 36, ou seja, maior que zero. Vamos analisar essa outra equação aqui, gente. 2x ao quadrado menos 8x mais 8 igual a zero. Tendo a igual a 2, b igual a menos 8 e c igual a 8. Vamos lá calculando o delta. Calculando o valor de delta, certo? Ele vai ser igual a zero. Então vamos lá. Indo para a segunda parte, você vai ter as duas raízes aqui, porém as duas raízes foi igual ao mesmo valor, né? Você tem 8 mais 0, que dá 8, dividido por 4, que dá 2. E 8 menos 0, que dá 8, dividido por 4, também dá 2. Então perceba que aí as duas raízes dão o mesmo valor, gente. Ok? A equação possui duas raízes iguais, no caso, 2. Vamos analisar essa outra equação. X ao quadrado mais 3x mais 4 igual a zero. Calculando aqui o valor de delta, você tem aqui, delta igual a menos 7. Quando você vai para a segunda fase, né, a segunda partezinha, para encontrar o valor de x, perceba que você parou aqui, Por quê? Porque deu raiz quadrada de menos 7. Note que, na primeira equação, a gente tem delta maior que zero. E duas raízes reais e diferentes. Na segunda equação, temos delta igual a zero. E duas raízes reais e iguais. Na terceira equação, temos delta menor que zero. E não há raiz real. Né? No caso aqui, não vai dar um valor real, vai dar um valor imaginário. A gente chama isso de números complexos. Como no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de um número negativo, então a equação não tem raízes reais. Essa equação não tem raiz real, certo? A quantidade de raízes de uma equação do segundo grau está relacionada com o valor do discriminante delta, certo? E é interessante observar, gente, que na literatura de texto diz que quando a equação do segundo grau tem uma única raiz, é quando o delta é igual a zero. Então, pessoal, uma equação do segundo grau pode ocorrer um dos três casos a seguir. Se delta for maior que zero, então aí nesse caso a equação tem duas raízes reais e diferentes. Se delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais, né? Então, como eu falei antes, em algumas literaturas diz que a equação tem apenas uma raiz. Ok? Se delta for menor que zero, o que acontece? A equação ela não tem raízes reais. Então, pessoal, perceba que quando você está utilizando a fórmula resolutiva para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, você já vai saber
se a equação ela vai ter uma raiz real ou não, apenas calculando o valor de delta. Pessoal, ó, relação entre as raízes e os coeficientes, que é o que eu estava mostrando agora há pouco para vocês, tá? Então, em uma equação, agora há pouco quando eu digo é sobre a fatoração, tá, gente? Em uma equação do segundo grau, podemos escrever relações entre as raízes x1 e x2 e seus coeficientes a, b e c. Para isso, consideramos uma equação do segundo grau, cujas raízes são dadas pela fórmula resolutiva. Certo? Então, pessoal, ó, quando a soma das raízes, aqui ele está dando pela fórmula resolutiva, tá, pessoal? Ó, menos b mais delta dividido por 2a mais menos b menos delta dividido por 2a. Fazendo os cálculos, você vai ter, ó, menos b sobre a, ok? Produto das raízes. Aqui você vai fazer a multiplicação, tá? Da fórmula resolutiva. Por quê? Por que eu estou fazendo com sinais diferentes? Porque aqui não é mais ou menos, gente, ó. Por isso que eu estou fazendo diferente. O resultado vai dar o quê? Vai dar C sobre A. Ok, gente? Para vocês saberem da onde é que veio essa formulazinha. A gente não inventa nada não, pessoal. Tudo é provado. Tá bom? Então, ó. A relação entre as raízes e o coeficiente, ele é dado pela fórmula resolutiva, certo? Portanto, pessoal, escrevemos as seguintes relações. Quando você soma as raízes, x' e x2', o resultado ele é igual a menos b sobre a, ou seja, o coeficiente b dividido pelo coeficiente a. Quando você tem um produto das raízes, ou seja, a multiplicação de x' por x2', você tem o coeficiente c sobre a, ou seja, o termo independente sobre o coeficiente de x ao quadrado. Ok? Nos casos em que o coeficiente a da equação do segundo grau é igual a 1, a soma das raízes é o oposto do coeficiente b. E o produto delas é o próprio coeficiente c. Isso auxilia no cálculo mental das raízes da equação. Ele está dizendo o seguinte, ó. Quando, por exemplo, como, por exemplo, o coeficiente a, né, no caso, o primeiro número, é igual a 1, o resultado da soma é o oposto do coeficiente b. Por exemplo, se o coeficiente b for igual a 5, e o coeficiente a é igual a 1, o resultado da soma das raízes é igual a menos 5, que é o oposto do coeficiente b. E quando for em relação ao produto, é o próprio coeficiente c. Por exemplo, se o coeficiente c, no caso é o termo dependente, for 6, e o coeficiente a for 1, a raiz é igual a quanto, gente? A raiz é igual a 6. Porque não vai ficar 6 dividido por 1? O resultado vai ser 6. Tá? Então, pega já esses bizu para fazer esses cálculos mentais. Então, observe, por exemplo, como calcular as raízes x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0 por meio das relações de soma e produto. Como o coeficiente a é 1, devemos obter dois números cuja soma seja o oposto do coeficiente b. Então, quem é o oposto do coeficiente b? É 7. Então, você vai ter que somar dois números que o resultado tem que dar 7. Então, algumas possibilidades são 1 mais 6, 2 mais 5, menos 2 e menos 9, 11 e menos 4, né? Outra, aqui é só algumas possibilidades que a gente coloca. Além disso, pessoal, o produto das raízes deve ser igual ao próprio coeficiente c. Então, a multiplicação ele tem que ser igual a 10, gente. Tá? Estão compreendendo? Pegaram o bizu? Lembra daquele quadrozinho que eu mostrei para vocês lá no início? Certo? Então, dois números, esses dois números que você escolheu, quando você somar eles têm que dar igual
Nesse caso dessa equação, esses dois números têm que ser igual ao oposto do coeficiente b. Por quê? Porque a é igual a 1. Então, a soma dele tem que dar igual a 7. E o produto dele tem que dar igual a 10. Tá? Então, os números que satisfazem as duas relações são 2 e 5. Por quê? Porque se você soma 2 mais 5, vai dar 7. Que é o oposto do coeficiente b. Ó. Se você multiplica 2 por 5, vai dar 10, que é o coeficiente c. Certo? Portanto, as raízes da equação são 2 e 5. Ok, gente? Professor, se no caso o coeficiente a for um 3, aí você tem que fazer a divisão. Certo? Gente, ó, só aqui uma observação. Nem sempre isso vai dar certo. Por quê? Porque às vezes o resultado não é um número real. Ou seja, as raízes não é um número real. Então como é que eu vou saber se é um número real? Você calcula a discriminante delta. Se a discriminante delta der igual a 0 ou maior que 0, então vai ser um número real. Aí dá para você utilizar esse método aqui da fatoração. Certo, gente? Como as relações de soma e produto, também podemos escrever uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0. Tá? Então, a ele não pode ser igual a 0. Para isso, inicialmente dividimos cada membro da equação por a. Certo? Então, nesse caso, gente, ele está pedindo para você transformar o valor de a em 1. Então, você vai dividir tudo por a. Ó. Perceba o seguinte, ó, que a soma, ó, deu menos b sobre a e o produto da raiz deu c sobre a, né? Então, você poderia encontrar também essa formulazinha apenas utilizando, né, esse método aqui de dividir a equação por a. Certo, gente? Aí você tem a soma, S de soma e P de produto. Assim, podemos obter uma equação do segundo grau conhecendo suas raízes. Veja, por exemplo, como obter uma equação do segundo grau cujas raízes são 3 e 5. Né? Então, as raízes são 3 e 5, aqui você está fazendo o valor inverso. Ele está dando já o valor das raízes, aí você vai encontrar apenas os seus coeficientes, tá? Os seus números. Então, perceba como é que ficaria, gente, ó. Aquela formulazinha que a gente encontrou, ó. Aqui, ó, que a gente encontrou, é só a gente substituir. Qual foi o valor da soma? A soma foi menos 2. Então, você coloca aqui, ó. Esse menos é da fórmula, tá, gente? Então, a soma deu menos 2. Você coloca aqui entre parênteses. Qual foi o produto? O produto foi menos 5. Então, você coloca aqui, ó. Tá? Então, a equação do segundo grau, onde as raízes são 3 e 5, ficaria como? X ao quadrado, mais, ó, multiplicaria aqui, ó, menos vezes menos dá mais, 2x, menos vezes mais dá menos 15. Então, essa equação do segundo grau tem 3 e menos 5 como raiz, certo? Portanto, a equação do segundo grau, cujas raízes são 3 e menos 5, é x ao quadrado mais 2x mais 15 igual a 0. Então, gente, ó, perceba que eu posso fazer as duas coisas. Tanto encontrar as raízes de uma equação, como também encontrar os coeficientes dessa equação, se eu tiver o valor das raízes. Ok, gente? Pessoal, então essa foi a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Se tiver com dúvida ainda, pode perturbar que eu ajudo vocês, tá, gente? Por enquanto, pouquíssimas pessoas estão com dúvida, né? Coisas que eu acho raro acontecer, mas é sinal de que vocês estão entendendo. Ok, gente? Então, estou aqui à disposição para ajudar vocês. Assista às aulas, gente. Tem muita gente que não está assistindo às aulas, porque é importante assistir às aulas, porque o material de estudo que vocês têm são os livros, certo? Então, é com os livros que vocês têm que lidar. E eu estou dando as minhas aulas com base nos livros, acompanhando os livros. Certo, gente? Então, assistam às aulas, para vocês não perderem conteúdo e entenderem melhor. Tá bom? Próxima aula, iremos estudar sobre sistema de equações e conexões. Talvez, pessoal, eu tire essas conexões de segundo grau e vamos resolver equações para a gente poder aprender. Porque a gente só aprende quando resolve questões, tá bom?
Então vou preparar a aula amanhã, né, e faço a gravação para vocês, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.